nós entrarmos no estudo hoje, o pastor Michael iria pregar hoje para você. O estudo, ele está preparado. Olha aqui, ó, o seminário da família. Está vendo o seminário da família aqui, ó, preparado. Só que Deus mudou a mensagem. Ontem à noite o pastor Michael estava naquele devocional de oração. Eu me quebrantei bastante, chorei bastante na presença de Deus. Mas não choro de tristeza, né? Aquele choro de, sabe, de envolvimento espiritual. E Deus mandou eu pregar uma outra mensagem. Alguma coisa bem grande está para acontecer aqui. Tá? Então abra sua Bíblia Sagrada em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. O título da mensagem do pastor Michael hoje é: nunca diga essa pessoa não tem jeito. Nunca diga mais essa frase: não, essa pessoa não tem jeito, não, essa pessoa não tem mudança, essa pessoa é perturbada mesmo. Calma, escute a pregação que eu vou fazer agora e depois você vai tirar suas conclusões. Atenção agora, Atos 9, a partir do versículo 1, diz assim: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Você vê, o Saulo era um rapaz naquela época, um homem, que ele perseguia os cristãos, mas ele não perseguia assim de leve, não. Ele perseguia pesado. Naquela época o pessoal usava a questão da chicotada nas costas, o apedrejamento. Você sabe que eu estava fazendo um estudo e observando que era muito pior do que a gente possa imaginar. Pegavam os cristãos e colocavam os cristãos nos postes da cidade e tocavam fogo nos cristãos. Então a pessoa ficava lá tocando fogo pendurada num poste, né? Fora aquele negócio que lá em Roma o pessoal, né, eles usavam os cristãos para espetáculo. Eles colocavam e jogavam os cristãos no meio da arena onde tinha leões. Tinham soldados com espadas, então cortavam a cabeça dos cristãos. Era um negócio, e os leões comiam, mastigavam os cristãos. O negócio não era brincadeira, não. E o Saulo, que você vê aqui na Bíblia Sagrada, ele era dessa época, um pouco antes, né? Mas ele era uma época assim que perseguia-se o cristianismo. E hoje, quem sabe, você também tem pessoas assim semelhantes perto de você. Não somente em casa, mas no trabalho. Pessoas que não suportam que você seja cristão. Não gosta de igreja, não gosta de Bíblia, não gosta de Jesus. De repente até tem uma religião que eles seguem, mas eles não gostam disso, né? Então eles te ameaçam muitas vezes sair de casa, ameaça te demitir, ameaça. A Bíblia diz que Saulo de Tarso, ele respirava ainda ameaças. E muitas vezes pessoas nos ameaçam a muitas coisas. Por quê? Justamente por causa da nossa fé em Jesus. E aí o Saulo ainda tinha mais um agravante, porque o Saulo naquela época, ele tinha contato com esse pessoal aqui, ó, e pediu-lhe cartas. Cartas é documento, tá? Um documento. E pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrassem algum daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. Então ele conseguiu, junto com esse grupo de sacerdotes, porque muitas vezes não é só a pessoa que te persegue, ela anda num grupo de pessoas que não gostam da gente também. Eu já vi muito isso. O marido tá até mais ou menos, daqui a pouco ele vai lá no jogo de futebol lá, que o pessoal também não gosta de crente, ele volta pior. Tem mulher a mesma coisa, filhos muitas vezes, né? Não gostam que você é da igreja, mas não suportam que você segue a Jesus, que ora, que lê Bíblia, né? Porque pastor é ladrão, só quer saber de dinheiro e essas coisas. Aí daqui a pouco eles vão lá na casa de alguém ou vão lá frequentar um grupo. Aí eles voltam desse grupo pior ainda, parece que eles voltam com cartas, né? Cartas aqui é documentos, né? Parece que eles voltam mais fortes ainda para nos atacar. E era isso que está acontecendo com o Saulo. O Saulo então conseguiu essas cartas para conduzir o pessoal preso. Só que agora, olha que coisa interessante que vai acontecer. E agora começa a pregação. O versículo 3 diz: e indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente, ou seja, de repente, o cercou. Quero que você sublinhe isso na tua Bíblia. O cercou um resplendor de luz do céu. E isso vai acontecer. Chega uma hora que essa pessoa, por mais dura que ela seja, por mais ameaçadora que essa pessoa seja, Jesus vai cercar ela, pessoal. Essa pessoa vai ser cercada de luz. Essa pessoa não vai ter como escapar. Ela vai tentar ir daqui, vai tentar ir de lá, não vai escapar. Chegou o dia dessa pessoa se converter. Chegou o dia que Deus ele coloca a mão nessa pessoa.
Isso aconteceu comigo há 20 e tantos anos atrás, e Deus um dia escolheu que eu me convertesse. E Ele começou com esse cerco. Você começa a se sentir cercado, você começa a se sentir, eu lembro de mim, não sei se aconteceu isso com você também, mas todo lugar que você vai, é alguma coisa te atraindo ao Evangelho. É uma pregação daqui, é um louvor de lá, é alguém falando de Jesus daqui, é alguém orando lá, é alguém te manda uma mensagem, você vai entrar na internet, é um negócio que cerca. É um negócio que parece que está, sabe, Deus está indicando o caminho que você tem que se converter, que você tem que mudar de vida, você tem que largar aquela vida de perseguição, de ataque às coisas de Deus. Bom, o que a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 5, versículo 16 é assim, ó: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Isso aqui é muito importante. Então você tem que pedir, quando tem alguém duro na tua casa, uma pessoa muito dura na queda, essa pessoa não aceita Jesus, igreja, pastor, Bíblia por nada, a pessoa é capaz de te atacar, a pessoa é capaz de se levantar contra você. Você tem que orar a Deus para que essa pessoa seja cercada de pessoas de bom testemunho. Você tem que pedir para Jesus: Jesus, coloca pessoas de bom testemunho. Não deixa pessoas que são daí de igrejas, né? Que está cheio de gente que é de igreja, mas misericórdia, irmão. Nossa, mau testemunho violento, né? Eu acho que de repente, eu nem vou pedir para você levantar a mão, porque eu acho que a maioria que conhece pessoa que é de igreja que dá mau testemunho. E você tem que pedir: Jesus, aparta essas pessoas dos meus familiares. Cerca eles de pessoas que eles vão conseguir enxergar uma mudança, enxergar uma transformação. Você sabe que eu comecei a minha conversão não porque pregavam para mim. Quanto mais pregavam para mim, mais bravo eu ficava, mais nervoso, mais, sabe, revoltado eu ficava, porque eu tinha minha religião e eu não gostava. Ok, mas um dia teve um rapaz que me ganhou sem palavra nenhuma. O cara era cristão mesmo. O jeito dele, a forma de ele proceder, de ele falar, o jeito que ele me tratava, meu irmão, ele nunca me convidou para ir para a igreja, mas eu acabei ingressando na igreja, eu acabei indo para a igreja por causa do jeito dele, e não foi aquilo que eu ouvi, foi aquilo que eu vi, isso que eu enxerguei. E você que está aqui hoje, peça isso: Jesus, esse meu familiar que não quer saber nada do evangelho, que ele enxergue pessoas de Deus perto dele. Cerca ele de pessoas que são luz e não pessoas que são trevas. Porque hoje em dia, irmão, para as pessoas falarem mal dos evangélicos, da igreja, mas é 2 palitos. É 2 palitos que você vê escândalo. E é aquelas mocinhas e aqueles rapazinhos novinhos agora que estão cantando aquelas músicas gospel. Um dia casa com um, daqui a pouco separa, daqui a pouco casa de novo. Ó, irmão, é a fuliada, uma folia da brava. Então você tem que dizer: Jesus, aparta esses escandalosos dos meus familiares, mas cerca de luz. E a pessoa vai se sentir cercada, luz aqui, luz lá, luz aqui, luz lá. E aí acontece um fenômeno que aconteceu com Saulo de Tarso. A Bíblia diz que ele caiu por terra e ouviu a voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele escuta a voz no chão ou ele escuta a voz em pé? No chão. Tem gente que vai precisar cair para escutar. Não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que ninguém caia. A vontade de Deus é que você venha para a igreja, se converta bem de boa. Você venha para a igreja, escute a palavra, só que a recíproca não é verdadeira. Você tenta falar, você tenta orar, você tenta dizer, você tenta fazer um monte de coisa, não adianta. E de vez em quando que a pessoa vai escutar a voz de Deus? Quando ela se arrebenta. Quando a pessoa acaba se arrebentando, ela acaba se machucando, acaba acontecendo com a pessoa, como você viu registrado aqui na Bíblia Sagrada, ele caiu. Você viu que ele deu um problema com ele. E tem gente que precisa cair financeiramente. Tem gente que para escutar Jesus vai ter que cair a saúde, vai ter que cair o casamento. A pessoa ela vai ter que parar um pouco a jornada dela. Até por causa do versículo 3 diz: indo ele no caminho, né? Ó, e indo no caminho, diz a Bíblia Sagrada. Aconteceu chegando perto de Damasco que essa luz cercou ele, ele caiu. Então tem gente que precisa parar um pouco, porque senão ela não vai te escutar. Ela não vai escutar Jesus, não vai escutar a Bíblia, ela não vai escutar absolutamente nada. Mas quando ela cai, parece que a pessoa fica sensível. Eu já notei isso, que as pessoas odeiam Deus, odeiam Jesus, não quer saber de igreja, porque, como eu dizia na minha época, né, eu sou católico, apostólico de cruz na testa, eu nasci nessa religião e vou morrer com essa religião. Então eu era assim, né?
Mas quando as coisas começaram a ficar ruins para mim, é isso que acontece. Você começa a escutar a voz de Jesus. Então não é sempre que as pessoas vão te ouvir. Não é sempre que você vai pregar e as pessoas vão te escutar. Muitas vezes para te escutar a pessoa tem que estar por baixo, não pode estar por cima. A pessoa tem que estar por terra. E diz que caindo por terra então esse tal de Saulo, e aí ele escutou a voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E o versículo 5 diz: e ele disse: quem é, Senhor? Fala comigo essa palavra, interesse. Ele ficou interessado em saber quem era. Quem é? Você vê que tem gente que só vai se interessar por Jesus quando estiver por baixo. Não é a vontade de Deus, porque de repente você pode pensar que isso aqui é a vontade de Deus, que seja desse jeito. Não, é que muitas vezes não tem outra maneira, irmão. Não tem outra maneira. Tem gente que precisa cair. E se a pessoa cai, como diz na Bíblia Sagrada, aí ela se interessa: quem é, Senhor? Ah, agora você quer saber quem eu sou? Então eu vou te dizer quem eu sou. Ele está dizendo assim, ó, sabe quem eu sou? Eu sou Jesus, aquele que tu persegue, aquele que você vive atacando. Você vê, o Saulo nunca conseguiu dar uma espadada e uma chicotada em Jesus. E ele batia em quem? E prendia quem? Então, os cristãos, quando você faz mal para um cristão, você está fazendo mal para Jesus. Eu sou a Jesus a quem tu persegue. Você está me perseguindo, você está indo atrás, você está me atacando. E ele diz mais agora: duro vai ser para ti recalcitrar contra os aguilhões. Quem quer saber o que Jesus quis dizer para o Saulo aqui? Ele quis dizer assim: você se acha durão? Duro vai ser para você. Você está achando que você é duro, que você bate em crente aqui, você prende crente lá, você mata crente do outro lado? Duro é para você ficar tentando dar coice nesse aguilhão. Aguilhão é tipo um arpão, é um negócio assim apontudo, de afiado. Você vai se machucar, rapaz. Foi isso que Jesus disse para ele. Jesus pegou pesado com ele. Ele caiu por terra e Jesus logo disse para ele assim: ó, duro vai ser para ti, hein? Duro vai ser para ti recalcitrar contra os aguilhões. Mas olha só o que diz agora. E aí ele diz: e ele tremendo e atônito. O que é atônito? Ele ficou meio sem perder o sentido. Tem gente que só vai aceitar Jesus quando a pessoa perder um pouco os sentidos, irmão. A pessoa tem que perder um pouco, sabe, a noção das coisas. A pessoa tem que ficar meio aérea. Diz que ele estava tremendo, meio aéreo, e ele diz assim: Senhor, o que queres que eu faça? Então, primeiro ele começa se interessando, agora ele já quer saber de Jesus o que ele tem que fazer para sair dessa. Melhor época, irmão, que você tem para trazer uma pessoa para a igreja, quando a pessoa está meio atônita. Aconteceu um negócio com ela, caiu, caiu a empresa, caiu a saúde, caiu. A pessoa odiava a igreja, odiava o evangelho, odiava Jesus. Meu Deus, tocava um louvor na tua casa, desliga. Desliga esse negócio, tira desse missionário, esse pastor Michael, mas tira esse cara da televisão, esse ladrão. Mas quando ela fica tremendo e atônita, ela vai querer saber o que Jesus quer para ela sair dessa situação. Aí ela vai querer saber: o que eu faço agora? O que eu faço? Olha a situação que eu estou, o que eu faço? Senhor, o que queres que eu faça? E olha o que Jesus disse para ele. E o Senhor Jesus lhe disse, né? Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Não vou falar diretamente contigo. Não, o que você tem que fazer, eu vou te falar? Não vou te falar. Quem vai te passar essa mensagem vai ser um discípulo meu. Vai ser um pastor. Vai ser um pregador. Você nota que Jesus não fala nada para ele. Ou a direção, Jesus vai explicar e mostrar para o Paulo que tem pessoas sobre a face da terra que são pastores, pregadores da palavra, que são usados por Jesus. Jesus não deu direção nenhuma para ele. Ele disse assim: tu te levanta, tu entra na cidade agora, e lá vai ser dito o que é necessário você fazer. Você vai ter que escutar pregador, você vai ter que escutar pastor, você vai ter que escutar discípulo. Meu discípulo, eu vou falar com ele e ele vai falar contigo. Não, eu quero escutar a voz diretamente de Jesus. Jesus dizendo: eu não vou falar nada, eu vou orientar um pregador para falar para ti. Vai entrar na cidade. E agora vem a parte forte, hein? Escuta essa. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo a ninguém. Por isso que eu digo, irmão, conversão não é para todo mundo, todo dia, toda hora. Como assim? Todo mundo escutou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Todo mundo ouviu, mas ninguém viu. Mas Paulo viu.
Então muitas vezes você está num culto que nem esse aqui, tem gente que sai da igreja, nossa, que palavra falou comigo, tu não escutou? Escutei, mas não entendi nada. E tem gente que a luz brilha. Tem gente que a luz brilha. Você vê, não é, parece que é a hora certa de cada pessoa. É incrível isso, né? Todo mundo escutou. Todo mundo que estava junto com Paulo escutou. Só o que vai converter é ele, só é o Saulo. O único que vai converter é o Saulo. Porque eu descobri uma coisa nesse versículo, que não adianta você só ouvir, você tem que ver. A luz tem que brilhar para você naquela pregação. E foi o que aconteceu comigo há 20 anos, 20 e tantos anos atrás. Tinha um monte de gente no culto, mas aquele culto brilhou para mim. Aquele culto brilhou para mim. Aquela palavra falou comigo. Aquele toque, sabe, foi para mim aquele dia. Aquele dia parece que não tinha mais ninguém na igreja, só tinha eu. Era o culto da minha vida, era o culto que Deus falou comigo. Eu estava arrebentado. Eu fui um cara que eu precisei cair para escutar Jesus. Eu me interessei em Jesus, só quis saber o que Ele queria que eu fizesse depois que eu me arrebentei. E aí eu acabei indo para a igreja e lá, eu lembro até hoje que a voz que eu ouvia, eu até olhava para o lado e falei, caramba, parece que esse pastor me conhece. Parece que esse pastor está falando individualmente comigo. Então diga assim, quando converte, todo mundo escuta, mas só alguém enxerga. Você está entendendo? Todo mundo escutou o que foi falado para o Saulo, mas só ele enxergou. Ninguém viu nada, ele enxergou a luz. Tem palavra que ilumina para você. Tem palavra que ilumina, abre, você diz, caramba, o que é isso? E agora, olha que forte. Então o pessoal não entendeu nada, porque eles só escutaram, não entenderam nada. No próximo versículo diz assim, ó, e Saulo levantou-se da terra, abrindo os olhos, não via ninguém, ficou cego. Ele perdeu a visão da terra, a visão natural, ele perdeu, ficou cego. Bateu a cabeça no chão, ficou cego. Não enxergava mais nada, ficou cego. Só que, irmãos, essa hora é uma hora bonita para isso aqui, quer ver, ó? E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Quem quer aprender qual é a hora de trazer uma pessoa para a igreja, levanta a mão. Quando ela ficar cega, ela não sabe mais o que fazer financeiramente, ela não sabe mais o que fazer com a saúde dela, ela não sabe mais o que fazer com o casamento. Pode trazer, agora você pode guiar ela. Não adianta trazer pessoa para a igreja quando ela não quer vir. Só vai escutar, não vai entender. Mas quando a pessoa está cega, ela vai te estender a mão e você vai carregá-la para cá. Você viu? A Bíblia diz que tiveram que guiar ele estava cego. Tiveram que conduzir ele. Tiveram que conduzir porque ele já não enxergava mais nada. Esse é o melhor período para você ganhar uma pessoa para Cristo. Você quer ganhar alguém para Jesus? A pessoa já está, irmão, a pessoa está pedindo ajuda, ela está te estendendo a mão, a pessoa está falando contigo, está te orientando, está te pedindo, me leva que eu estou mal, me arrebentei, caí, não consigo mais enxergar uma luz no final do túnel, não sei mais o que fazer da minha vida. Irmão, essa pessoa, ela vai pedir para você levar ela. Mas de vez em quando, como eu disse, a gente está forçando. Não é a hora da pessoa, não é. Tudo bem, não é errado você convidar a pessoa para vir para a igreja. Ai, vamos orar, vamos jejuar, vamos isso. Não é errado. Eu acho que você está com ânsia que essa pessoa se converta. Você está com uma ânsia que essa pessoa mude, mas tem a hora dela. É a hora da pessoa, e ela vai ter que se arrebentar. Tem uns que vão ter que quebrar a cara, irmão, se arrebentar e até perder a visão. Vai ter que se arrebentar, porque não vem por amor. Não vem, irmão. Tem gente que não vem por amor, irmão. Não vem. Pastor, mas Deus quer isso? Claro que Deus não quer isso. O que Deus quer é que você venha de boa. Mas pelo que está registrado na Bíblia, nem todo mundo é assim. Eu sempre digo, irmão, quanto mais dura a pessoa é para o Evangelho, mais próximo que vai acontecer com ela é isso aqui. Muito mais. Porque isso aqui está mostrando como é que é a conversão de uma pessoa dura. Uma pessoa que não quer saber nada de Evangelho. Isso aqui vai acontecer. Uma hora, mais cedo ou mais tarde, você só vai orando. E aí então conseguiram levar ele para a cidade, né? Porque se ele tivesse com os olhos bons, enxergando tudo, montado no cavalo, indo a caminho, ia dar certo? Experimenta alguém pregar para o Saulo de Tarso, ele estando tudo bem com a vida dele. Ele ia aprender, ia enfiar um chicote nas costas, ia meter uma algema na mão, ia meter numa cadeia, ia lascar com a tua vida. Não adianta, esse pessoal não dá para pregar agora. Esse pessoal tem que se arrebentar. E a Bíblia diz assim, ó, e esteve 3 dias sem ver, ficou 3 dias cego, e não comeu e nem bebeu. Ai, pastor, ele começou a se consagrar.
Irmão, isso aqui é medo de ficar cego. Você imagina você é uma pessoa que você está sempre enxergando. Aí daqui a pouco você cai, leva um tombo, você cai, depois você cai e você fica cego. Como é que você fica? Você fica deprimido, irmão. Você fica deprimido. Está amarrado em nome de Jesus, mas imagina você. Você já se assusta quando você desmaia. Quem já desmaiou algum dia? Não fica tudo escuro? Fica tudo escuro, se depois você fica... Agora você imagina 3 dias você cego. Ele ficou sem comer. E esse aqui é um período que eu chamo o pensamento do cantinho do pensamento. Quem já colocou um dia alguma criança no cantinho do pensamento? Você já colocou? Tá aí, ó. Ele teve o cantinho do pensamento dele. Fica lá agora. A gente ora de vez em quando. Oh meu Deus, o meu familiar está depressivo. Deixa ficar, irmão. Deixa ficar um tempo ele ficar pensando. Deixa ele lá ficar um tempo lascado na vida, para ver se ele te pede ajuda, para ele ficar pensando na vida. De vez em quando é bom, irmão, a pessoa parar um pouco o que ela está fazendo, a pensar em Deus, porque nessas horas a pessoa pensa em Deus ou não pensa? Meu Deus, será que eu vou ficar cego, meu Deus? Meu Deus, eu caí um tombo, será que foi a minha cabeça? O que foi? Por que eu estou cego? Por que a minha vida financeira está assim? Olha o que aconteceu com a minha saúde, eu nunca tive doença. Ai, cruz credo, o que está acontecendo na minha vida? É bom, deixa lá, ficar sem comer, beber. Deixa lá, lascado, um pouco, é bom, irmão. Está aqui escrito, ó, ficou 3 dias sem comer, sem beber. E olha o que diz agora no versículo 10. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Agora é bonito, hein? E disse o Senhor, levanta-te, vai à rua chamada direita, pergunta lá na casa de Judas, por um homem de Tarso chamado Saulo, e eis que ele está orando. E olha só o que diz, e numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão. Olha para cá, irmão. No mesmo momento que o Saulo caiu, Deus já está falando com o pregador para se encontrar com uma mensagem para ele e ele ficar curado. Olha aqui, irmão, ó, a conversão desse teu familiar durão na queda aí já está amarradinha com Jesus. Na hora que está caindo aqui, Jesus já está trabalhando lá, irmão. Não sei se você notou, Saulo caiu aqui, Jesus já está falando com o Ananias lá, irmão. Na hora que essa pessoa estiver prontinha, Deus já vai dizer até a mensagem que eu tenho que pregar. Eu já tenho comunhão com Jesus, Jesus vai me mostrar visões, vai me dar interpretações da Bíblia. Quando essa pessoa chegar aqui, irmão, ela vai dizer, caramba, é tudo aquilo que eu precisava ouvir, cruz credo, era a mensagem. Essa mensagem é para mim, claro, porque Jesus já tinha armado a pregação para essa pessoa. Vou dizer de novo, está amarradinha já a conversão desse teu familiar. Está amarradinha, ele não vai conseguir escapar, ele vai converter. Está amarrado já, tudo amarradinho, certinho. E aí dele, se ele tentar escapar, vai ser duro para ele ficar recalcitrando contra os aguilhões. Ele vai apanhar cada vez mais, irmão. Vai apanhar na vida. Vai sofrer como ele nunca sofreu antes. Jesus disse, é duro você tentar investir contra mim. Eu te escolhi, te chamei, agora é a tua hora, acabou. E aí o Ananias, quando recebeu essa mensagem, e respondeu Ananias, Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males ele tem feito, e aos teus santos em Jerusalém, e aqui ele tem poder dos principais dos sacerdotes, para prender todos que invocam o teu nome. Você vê, o Ananias estava com medo, porque era um cara muito mal falado. Como eu te disse, ele batia nas costas de crente, ele prendia crente, ele mandava matar. Ele era um cara muito perturbado, irmão, extremamente perturbado. O Ananias, ele tinha até um certo medo, um certo receio do Saulo de Tarso. Mas eu vou te ensinar um negócio rapidinho aqui, ó. Um encontro pesado com Jesus pode mudar tudo isso. E de repente hoje você tem a visão dessa pessoa. E se nessa madrugada ele se encontrou com Jesus? Aconteceu com uma senhora lá em Sapucaia do Sul, onde eu fui pastor. Eu acho muito forte esse testemunho dessa senhora. Era uma senhora que ela era, mesmo que ela era de idade, era uma senhora de idade, ela mexia com pornografia. Uma senhora de idade, mexia com pornografia, odiava a crente, odiava a crente, não podia suportar a crente. Ela foi uma mulher muito má para a família dela, para os filhos e tudo mais, foi muito perturbada. Sabe o que aconteceu? Ela ficou entrevada, não conseguia mais mexer essa parte daqui para baixo. Aí o que acontece? Os filhos não queriam cuidar dela, ela ficou à mercê, ela ficou na mão de uns vizinhos, que iam lá, levavam comida para ela, levavam quando ela tinha que ir no banheiro, tinha que carregar ela para cima e para baixo.
Aí um dia fizeram a comida para ela e deixaram lá no canal de televisão que ela queria, porque familiar não ia onde que ela ia, porque ela foi muito ruim, uma mulher muito má. E ela era uma mulher assim, mexida com pornografia, cachaça, uma vida torta. O que aconteceu? Ela está lá assistindo lá, e a comida lá estão comendo lá, ela está comendo um negócio, o pessoal deixou a comidinha para ela está assistindo lá, foi pegar uma comida, caiu o controle remoto no chão da televisão. Quando o controle caiu, bateu, ligou no missionário. Quando ligou no missionário, ela queria trocar, o controle estava muito longe, ela não conseguia trocar o canal, começou a doer as costas. Ela disse, mas foi cair bem nessa praga, eu odeio esses evangélicos. E ela ficou lá, sabe, se batendo, e disse que o missionário começou a pregar, ela se obrigou a escutar. Olha só que forte, ela se obrigou a ouvir o missionário. Diz que ela estava nervosa, daqui a pouco o missionário disse, eu vou orar, agora você vai ficar curado. O missionário orou, ela ficou curada naquele dia. Naquele dia ela começou a escutar o missionário, bateu lá na minha igreja, lá em Sapucaia do Sul, se converteu, se batizou nas águas, está firme até hoje. Então Jesus, ele tem um meio dele de fazer o negócio. Tem gente que precisa se arrebentar, irmão. A pessoa precisa ficar entrevada na frente de numa cama, escutando lá uma pregação. Só que a gente não acredita nisso, porque a Bíblia diz aqui que o Ananias disse, mas esse cara é perturbado. Ele é perturbado até ter um encontro com Jesus, irmão. Ele é perturbado até um dia de se encontrar. E pode ser numa noite, irmão, pode ser numa madrugada. Aquele teu filho está lá usando droga, escuta o pastor Michael de madrugada no SBT, ele diz, caramba, agora vou me converter. Pode ser qualquer momento, a qualquer hora, a pessoa tem um contato com Jesus. Foi aconteceu isso comigo. Eu vivia na farra, festa, bebedeira, mulherada, só cachaçaiada. E hoje eu estou aqui pregando o evangelho, irmão. Nunca diga, essa pessoa não tem como mudar. Aí Jesus, ele falou para o Ananias, que estava com medo de ir lá fazer oração. Ele falou assim para o Ananias, vai, estou te mandando você ir, Ananias, vai. Porque este é para mim, para você ele é um perturbado, mas para mim ele é um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Fala comigo, vaso escolhido. Meu irmão, hoje você vai orar em cima dessa passagem e você vai dizer, Jesus, escolhe meu familiar. Escolhe ele, escolhe. Ele vai ser um vaso. Ah, pastor, mas é um vaso terrível. Que vaso podre. Meu irmão, quem já viu aquele pessoal que eles ficam apertando assim como se fosse num negócio e ficar rodando, eles vão fazendo vaso? Quem já viu? Eu nem sei como é que é o nome daquele negócio que vai apertando assim, ó. Aí vai fazendo tipo como se fosse um motorzinho, né? Vai apertando e vai girando e a pessoa vai fazendo o vaso. Você já viu? Daqui a pouco a pessoa coloca a mão meio errado e estraga o vaso. Estragou o vaso, ele joga fora ou faz de novo? Então, ruim ou mal, esse vaso está nas mãos de Deus. Jesus vai ajeitar esse vaso, vai transformar e vai encher de azeite. Vai quebrar se for preciso, quebra que tem que quebrar, destrói que tem que destruir. Porque ele disse, esse vaso é para mim, está ali escrito na Bíblia Sagrada, porque este é para mim um vaso escolhido. Você tem que entender isso aqui, é um vaso escolhido para levar o meu nome. Você vê, olha o que Jesus vai fazer. Jesus vai pegar esse cara que era podrão, que atacava a crente, ameaçava a crente, para ser um pregador agora. Agora tem isso também, viu? Uma vez teve uma senhora que me reclamou. Pastor, minha filha era endemoniada. Vivia lá cheirando, fumando, e vivia até com mulher e fazia um monte de coisa errada. E ela se converteu, pastor. Ela está meio braba, né? Eu falei, por que a senhora está triste que ela se converteu? Não sai da igreja agora. Tá segunda, terça, quarta, quinta, agora só quer saber de pregar. Falei, então tá, vou fazer uma oração. Deus, leva ela de novo para a cachaça. Não! Porque geralmente pessoa desse calibre aí, do jeito do Saulo de Tarso, que é a pessoa que é muito podrona, quando ela converte de verdade. E ela converte de verdade, e como eu te falei, ela vai sair do mundo, mas ela vai sair do mundo mesmo. É capaz de se tornar até um pregador do evangelho, uma pregadora do evangelho. É capaz de se tornar uma pessoa extremamente usada por Deus. Porque o profeta disse, porque onde abundou o pecado, vai superabundar a graça de Deus. Quanto mais suja a pessoa foi, mais usada ela vai ser por Deus. Que coisa maluca, né? Então não fica reclamando. Ai, pastor Michael, ora pelo meu marido. Ai, não tem jeito. Ai, ora pelo meu marido. Daqui a pouco o marido está aqui, ó. Vamos, amor. Vamos que a gente tem que ir para a igreja hoje. Ai, mas hoje está meio frio. Vamos, caramba, eu estou convertido. Hoje eu sou obreiro da casa de Deus. Vamos lá. Aí eu já vi mulher falando assim, ó, nossa, está mais convertida até do que eu. Você vê, a pessoa orava para converter, converteu. Quando converteu até mais. A pessoa está mais convertida do que aquele que orava. E aconteceu isso comigo, né?
A pessoa que buscava por mim, eu passei por cima, né? Espiritualmente falando, passei por cima mil vezes. Irmão, me tornei até pastor da pessoa. A pessoa, aí, esse cara é um encapetado. Pastor Mike, aleluia, tudo bem? Como é que está o senhor? Eu era encapetado. Você está entendendo, irmão? É isso que eu estou te falando. Você vai orando, você vai buscando a Deus, daqui a pouco dá um reviravolta, irmão, tão violento, que essa pessoa se torna teu líder, se torna o teu pastor, se torna um dia um obreiro que vai orar por você. E ele falou, vai lá que eu escolhi esse vaso. Hoje vamos orar para Deus escolher esses vasos. Mas escolhe um bem podre mesmo, porque Jesus vai consertar ele. Versículo 16 diz assim, ó. Isso aqui é bonito, ó. E eu lhe mostrarei o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Você sabe que eu nunca tinha entendido esse negócio, né? Falei, por que o apóstolo Paulo sofreu tanto? Quem concorda que foi o apóstolo que mais sofreu na Bíblia Sagrada? Nossa, é chicotada daqui, é pedrada de lá, é doença daqui. A vida dele foi na prisão. O apóstolo Paulo, o maior período da vida dele foi tudo em prisão. O cara acho que conhecia todas as prisões que tinha em Roma, Jerusalém, meu irmão. O cara vivia em prisão. Aí eu descobri por que aconteceu isso com ele. Porque ele colocava os cristãos aonde? Em prisão. Ele batia onde nos cristãos? Nas costas. Ele vivia fazendo isso, apedrejando o cristão. E foi o que aconteceu com ele. Pedrada daqui, chicotada de lá, cadeia daqui. E ele morreu como ele matou os cristãos. Ele morreu exatamente como ele fez para os crentes. Por isso que eu te digo, não é bom mexer com crente, irmão. Eu lembro até hoje que eu passava na frente das igrejas, botava a cabeça para dentro quando estava tendo culto. Ô glória! Hoje o que mais dá glória aqui nessa igreja sou eu, todo dia. É incrível, né? É incrível. Não mexe, irmão. A pessoa, se ela está mexendo muito contigo, se a pessoa está mexendo muito com você, essa pessoa vai converter e vai ser usada por Deus. E ele diz, eu vou mostrar. Não, deixa comigo. Vai lá, Ananias, ora por ele, porque eu vou mostrar para ele o quanto ele vai sofrer pelo meu nome. Ele bateu muita gente? Bateu, Jesus. Ele espancou muita gente? Espancou. Ele prendeu muita gente? Prender? Ele tem carta, ele tem documento para prender, ele está na lei. Ele continua aprendendo. Deixa comigo. Deixa, ele vai ver uma coisa. Versículo 17. E Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre ele e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinha, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Olha isso. E agora vem a parte gostosa. Ele chamou já o Saulo de irmão. E logo lhe caíram dos olhos umas escamas. E agora você lê comigo o que o Kelvin vai sublinhar para nós aí. E recuperou a vista. Aquilo que você perdeu, você vai recuperar. Perdeu o casamento para se converter, vai voltar ao casamento. Perdeu o carro, perdeu a casa, perdeu a empresa, perdeu o emprego, perdeu aquela amizade. Tudo que você perdeu, depois que você converte, é recuperado. Aquilo ali era só para te trazer. Quem lembra do Saul na Bíblia Sagrada, quando Deus queria levar ele até o profeta Samuel? Não se perderam as jumentas? Você não lembra que se perderam as jumentas? Então, ele foi caminhando, onde é que estão as jumentas? Onde é que estão as jumentas do meu pai? Onde é que estão as jumentas do meu pai? Daqui a pouco ele chegou na frente de Samuel. Samuel, eu vim aqui para te pedir uma orientação. Onde que estão as jumentas do meu pai? Aí ele disse o Samuel, o Samuel falou para o Saul, que jumento do teu pai? As jumentas até já se acharam, já foram recuperadas. Você chegou aqui na minha frente porque eu vou te ungir rei sobre Israel. Então muitas vezes é um álibi, muitas vezes é como se fosse, sabe, algumas coisas ruins que acontecem na nossa vida, algumas perdas, alguma coisa que acontece ruins na nossa vida, é só Deus nos atraindo até Ele. Depois que você está convertido, depois que Ele já cumpriu o propósito dEle na sua vida, vai se recuperar tudo, ó. E ele orou, né? E caíram dos olhos como umas escamas e recuperou a vista. E levantando-se, foi batizado. Você viu que coisa bonita? E o que aconteceu com ele depois, pastor? Eu não vou pregar toda a história do apóstolo Paulo, mas diz assim a Bíblia agora, versículo 19 diz aí, ó, e tendo comido ficou confortado, esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco, ele ficou um tempo ali, e olha o que aconteceu agora, e logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus, já saiu pregando a palavra, já saiu pregando, já saiu anunciando o evangelho, mas pensa bem, 3 dias mudou tudo. Um dia cai do cavalo,
No outro dia ele vai lá, está lá na cidade, ele fica ali 3 dias sem comer, aparece o Ananias, ora por ele, ele fica curado dos olhos, daqui a pouco ele come, daqui a pouco ele já está pregando, já começou a pregar. E o que pode acontecer com essa mudança radical que pode acontecer no teu familiar? O que pode acontecer com essa mudança radical que aconteceu com Saulo de Tarso e que pode acontecer com qualquer um de nós? Que daqui a pouco a pessoa converte a Cristo de verdade e é capaz até de se tornar um pregador. O que acontece é isso aqui, ó. E todos os que ouviam estavam atônitos, meio fora do ar. Não é este, eles diziam, que em Jerusalém perseguiam os que invocavam este nome, e para isso veio aqui, para levar preso aos principais dos sacerdotes. O que pode acontecer, as pessoas desconfiarem da nossa conversão. E foi o que aconteceu com meu pai. Meu falecido pai, na época, não sabia se eu tinha convertido de verdade. A minha mãe, eu lembro que um monte de gente ficava assim, cabreiro, e olhava. Teve até um que chegou para mim e disse assim: tu está fazendo alguma coisa errada, você está se escondendo nessas igrejas. Você está com esse papo agora, a paz do Senhor, e Bíblia para cá, Bíblia para lá, e você não sai mais dessa igreja. O que você andou fazendo errado? Você não é assim desse jeito. Daqui a pouco você vai voltar a ser quem você é. Você fez alguma coisa errada. E ele me disse: você está se escondendo. E eu estou me escondendo até hoje. Já fazem 21 anos que eu estou no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente eu descanso. Entenda isso. Quando uma pessoa converte, ela converte de verdade, irmão. Você vê claramente o que aconteceu. O pessoal estava meio desconfiado, mas não pode, esse cara estava matando gente ontem. E como é que ele já está desse jeito pregando hoje que Jesus Cristo é o Messias? Não tem como é que ele está anunciando o Evangelho? Isso se chama conversão genuína. E quanto mais dura a pessoa for, mais próximo do que eu preguei hoje que vai acontecer com ela. Se você conhece alguém duro, vai chegar uma hora que Jesus vai cercar essa pessoa e vai converter ela. E era essa a mensagem que eu tinha para você. Aplauda bem forte ao Senhor. Bem forte ao Senhor. Glória a Deus. Vamos colocar de pé a igreja. Quem entendeu o recado do céu? Você entendeu ou não? Caramba, pastor. E se eu orar e acontecer alguma coisa? Faz parte do processo. Faz parte do processo. Tem coisa, irmão, que a gente fica até meio chateado de vez em quando acontece certas coisas. A minha família sofreu muito comigo quando eu machuquei os joelhos, quando eu jogava futebol. A minha família, ela sofreu muito comigo porque era cirurgia, era fisioterapia, era um monte de coisa que eu fazia para cima e para baixo. E eu sofria, mas foi ali que eu me converti, irmão. Foi ali que a minha vida ela mudou completamente. Foi nessas indas e vindas que eu recebi um panfleto, não lembro até hoje, da Igreja da Graça, né? Um menininho feinho assim me deu o convite. Eu estava de muleta, né? Até hoje que eu estava de muleta no centro de Caxias do Sul. Como é que era o nome daquele rapazinho? Esqueci. Eu sei que ele era auxiliar lá da igreja, lá da sede regional de Caxias. Aí ele me deu o convite, eu levei para casa. Na hora nem levei um café, né? Peguei aquele convitezinho, falei: obrigado, você está vendo que eu estou mal aqui, eu tenho que ir para casa. Aí peguei, cheguei lá, deixei o convitezinho assim, lembro até hoje, num criado mudo assim, ó. Pá, deixei o convite lá. Irmão, aquelas noites comecei a ficar depressivo. Comecei a pensar em me matar. Porque estava muito ruim a minha vida, muito ruim. Eu odiava crente, né? Aí daqui a pouco eu olhei aquele convitezinho, parece história de filme, né? Não parece história de filme? Aí eu olhei aquele papelzinho, peguei, olhei os horários, eu vou lá. E fui, irmão. O dia que eu fui, irmão, meu Deus do céu. O pastor só faltava falar a cor da minha camisa e o meu nome, irmão. Mas eu queria sair da igreja. Eu só sentei, escutei. Eu queria sair da igreja, mas não sabia aquela coisa, porque é a hora de cantar, a hora de bater palma. O pessoal batia palma e eu olhava e dava uma risada assim, ó. Aí daqui a pouco o pessoal começou a orar. E eu não sei que dia que era, mas já tinha alguém orando em língua estranha perto de mim. Depois eu fazia assim, ó. Aí daqui a pouco fomos sentar para escutar a palavra. Aí o pastor começou a pregar e eu fiz aqui, ó. Tipo, o que eu estou fazendo aqui? Daqui a pouco, irmão, ele começou a pregar, foi entrando a mensagem. Mas foi entrando a mensagem. E me deu vontade de sair. Eu não sabia se eu saía, se eu ficava, irmão. Aí eu peguei e fui embora. O pastor começou a falar de dízimo e oferta. Eu piquei a mula. Falei: eu sabia que ia pedir dinheiro. Fui embora, mas a palavra falou um pouco comigo. Aí eu disse: não, vou voltar. Voltei para falar com a minha muleta. Aí daqui a pouco, eu lembro até hoje que eu cheguei na porta da igreja. Tinha um senhor de idade, cabeça branca. Aí ele pegou e disse: ô meu filho, seja bem-vindo. Me abraçou, irmão. E começou a falar em língua estranha.
começou a falar em língua estranha, irmão. E daqui a pouco pegou e falou no meu ouvido assim: você vai ser um vaso, você vai ser um pastor da Igreja da Graça. Olha que eu me lembro, olha que louco. Aí eu pensei, me perdoe que eu vou falar para vocês agora. Me perdoe você que está em casa que eu vou falar. Eu pensei, esse velho até gay é. Me perdoe, irmão, me perdoe, não fica bravo comigo. Eu era muito mundano. O cara me abraçou e começou a falar uns negócios estranhos no meu ouvido. Eu falei, o que esse cara está fazendo? Me perdoe, eu disse, esse cara até é gay. Eu pensei, né? Me perdoe, era o Espírito Santo. E, irmãos, eu era muito podre. E aí eu sentei lá na igreja e comecei a escutar a palavra. E fui escutando. E hoje aquela profecia desse senhorzinho está se cumprindo na minha vida, pregando o evangelho, anunciando a palavra de Deus. E eu digo para você, irmão, nunca diga essa pessoa não tem jeito. Nunca diga essa pessoa, irmão, essa pessoa não vai se converter. Que quando Jesus ele escolhe aquele vaso, ele mete a mão no vaso, ele cerca a pessoa, ele transforma a pessoa. Ainda que a pessoa tem que perder alguma coisa, ela perde hoje para ganhar Jesus. Aleluia. Levante as mãos aos céus, feche os teus olhos. Pai, obrigado por essa palavra. Jesus, obrigado por essa mensagem. Obrigado, Jesus, nós precisamos ouvir essa mensagem, essa palavra. Jesus, quando chega a hora de uma pessoa se converter, quando chega a hora, o Senhor cerca a pessoa. Naquele momento o Senhor transforma a vida daquela pessoa. É incrível. Tem gente que é rápido, muitas vezes tem gente que é radical. O negócio é violento, uma hora para outra tudo muda tudo. Meu Deus. E agora fale para Jesus, fale o nome de alguém, fale do Marcelo, da Rita, da Lourdes, de alguém, fala o nome de alguém agora e fala assim: escolhe esse vaso, Jesus. Escolhe, Jesus, esse vaso. Escolhe, Jesus. Escolha esse vaso. Jesus, essa pessoa ela vai se sentir cercada onde ela for. Essa pessoa vai para cima, essa pessoa vai para baixo e ela vai ficar cercada. E se por acaso essa pessoa ela tiver que perder alguma coisa, ela perde, ela recupera ali na frente. Mas traz essa pessoa, atrai essa pessoa com laços de amor, atrai esse homem, atrai essa pessoa até o Senhor. Muda a história desse homem, muda a história dessa pessoa. Transforma, Jesus, que essa pessoa se torne um cristão genuíno e verdadeiro. O Senhor tem os seus jeitos de fazer o negócio acontecer. O Senhor tem a maneira de fazer as coisas acontecerem. E nós intercedemos agora. E que essa pessoa dura na queda, essa pessoa coração duro, ela vai ser quebrantada e vai ser convertida. Essa pessoa vai ser salva. Essa pessoa vai ser mudada. Não existe pessoa difícil para o Senhor. Se o Senhor converteu o Saulo de Tarso, o Senhor converte qualquer pessoa. Nós queremos viver a verdade do Evangelho. Aleluia. Eu preguei essa mensagem hoje porque alguém vai ser convertido na tua família radicalmente. Alguém radicalmente vai ser convertido. E quem sabe um dia vai estar aqui como obreiro, obreira, vai estar pregando o evangelho, tocando, cantando, vai ser um cidadão de bem. Vão acabar os palavrões, vão acabar as brigas, as contendas, vai acabar as festas, vai acabar as farras com homem, com mulher, vai acabar esse negócio. E essa pessoa vai viver para Deus. Essa pessoa vai se tornar tão de Deus que ela não vai sair da igreja. E cuidado, que ela pode ficar mais convertida do que você. Essa pessoa vai se entregar de todo o coração. Levante as mãos. Eu quero ser, Senhor. Eu quero ser, Senhor amado, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra a minha vida, Senhor. Quebra minha vida E me faça de novo. e me faças de novo. Eu quero ser. Eu quero ser. Eu quero ser, Jesus, Eu quero ser um vaso novo. um vaso novo. De novo. Eu quero ser, Senhor amado, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. como um Nas vaso nas do mãos oleiro. do oleiro. Quebra minha vida, Jesus. Quebra minha vida. Me faça de novo. E me faça de novo. Eu quero ser. Eu Oh, quero glória. ser. Eu quero ser. Muda minha vida. Eu quero
Deus use você. Que você seja o Ananias da tua casa. Que você seja aquela pessoa que você vai orar por muita gente, que vai cair as escamas dos olhos. Aquilo que impede essa pessoa de enxergar com clareza para anunciar o Evangelho. Oh meu Deus, que essas pessoas que estão aqui hoje, elas possam ter uma vida contigo, e que um dia elas possam subir para o céu, junto com todos os cristãos. Aleluia. E eu profetizo: o mais duro, aquele que humanamente falando te persegue, te ameaça, te ataca, esse vai ser uma pessoa usada por Deus. E diga: Jesus, pega ele, Jesus, pega ela. Peça para Jesus: pega ele, Jesus, pega ela, Jesus, pega, converte essa pessoa, Jesus, pega ele, pega, Jesus. Escolhe esse vaso para anunciar a tua palavra. Aleluia. Esse marido vai ser uma bênção, esse filho vai ser uma bênção, essa esposa vai ser uma bênção. E se prepare, eu profetizo, hein, sobre a sua vida. Um dia você vai estar aqui na igreja, e essa pessoa vai entrar aqui na igreja e vai cutucar você, e já vai estar participando da Santa Ceia junto com você. Já essa pessoa vai estar convertida, completamente convertida. Aleluia. No começo você vai até desconfiar, mas você vai ver depois que não foi fogo de palha, foi Jesus de verdade, foi verdadeiramente Jesus Cristo. E aplauda bem forte ao Senhor. O mais forte que você pode é Jesus, bem forte a Jesus. Glória. Meu Brasil.